Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você tá vendo isso agora de madrugada, boa sorte. Seja bem-vindo ao Esporte na Mesa. Eu me chamo Renan e, junto comigo, grande Bruno. Boa noite, Renan. Boa noite, pessoal. Aliás, bom dia, boa noite. Não sabemos, né? Não sabemos de onde você está quando você está nos ouvindo. Quando você Mais está. um bom dia. Maravilha. Mas você seja bem. E vamos para mais um programa, né? Acho que já é o terceiro. É o terceiro programa que estamos gravando aqui. E hoje tem bastante assunto, hein? Hoje foi um dia quente. Estamos marcando, agora são exatamente 8 horas da noite e 10 minutos. Hoje é dia 20 de abril de 2023. Muitas coisas aconteceram nessa quinta-feira gelada, quente. Mais ou menos, não dá pra entender você, né? Esse tempo de São Paulo, né? Nós temos uma mudança aqui de estações, né? Com certeza. Aqui é tira casaco, bota casaco, né? Igual Karate Kid. Mas hoje vamos falar muito sobre técnicos do futebol brasileiro. Hoje foi um dia muito movimentado, mas ontem, na quarta-feira, tivemos a segunda demissão do Brasileirão, né? Acabou de começar o Brasileirão, a gente vai para a segunda rodada agora, no final de semana. E Rogério Ceni foi mandado embora, foi demitido do São Paulo, pegou suas contas e vazou. E chegou Dorival Júnior. Fala um pouquinho sobre o Rogério. Bruno, acho que o Rogério Ceni estava bem desgastado, né? O Rogério Ceni chega no São Paulo em outubro de 21, precisando dar um ânimo novo ao time, precisando fazer o time ganhar algumas partidas, porque o São Paulo estava ali beirando o rebaixamento, acho que até estava no rebaixamento naquela época, acho que era o 17º colocado. O Rogério ele chega antes do jogo contra o Ceará. O São Paulo precisava ganhar pontos. O time do Crespo não conseguia mais render. Estava muito desgastado fisicamente. Tinha ganhado um título, né? Por causa do Paulistão. Sim. São Paulo deu um all-in no Paulistão, conseguiu ganhar, mas acabou sacrificando o brasileiro. O Rogério ele consegue salvar o São Paulo do rebaixamento, porque acho que sim, pode ser dito que o São Paulo foi salvo do rebaixamento, já que até a penúltima rodada estava 2 pontos para cair. E aí consegue uma vitória contra o Juventude, um jogo complicado. Sim. São Paulo conseguiu se salvar, e aí o Rogério até tinha dúvida se o Rogério ia se manter para 2022 ou não. Ele acaba se mantendo com a promessa de contratações. É mantido. São Paulo contrata alguns jogadores, como Patrick, Nicão, Rafinha, entre outros. O São Paulo faz um bom paulista e acredito que também faz um bom brasileiro, só que a temporada foi muito dolorosa, né? O São Paulo chegou nas finais, chegou longe, ultrapassou suas expectativas, mas não conseguiu títulos. Um time do nível de São Paulo, o São Paulo é um dos maiores times do Brasil. Fato. É acostumado, na sua história, a ganhar muito. A torcida é acostumada a ganhar também. Logo, se você tem tantas oportunidades de ganhar e não ganha, a torcida acaba tentando achar um culpado. O culpado mais fácil foi o Rogério. Eu, particularmente, acho que a temporada de São Paulo 23 ela é muito difícil analisada por causa das quantidades de lesões. E se você parar para pensar, eu acho que o Rogério estava conseguindo até fazer um bom desempenho dentro de campo com o que tinha. Mas o São Paulo tem um time agora hoje muito limitado, principalmente no ataque. O São Paulo, contra o Botafogo e contra o Porto Cabedelo, eu achei que não fez jogos ruins. Você achou que São não? Paulo controlou a maior parte do jogo. Claro que os primeiros minutos contra o Botafogo foram ruins. O São Paulo sentiu a atmosfera que estava muito, muito alucinante lá no Engenhão. O Botafogo fazer uma festa. O São Paulo sentiu os primeiros minutos. Não estava conseguindo sair. Mas depois, quando faz o gol com o Caleri, numa jogada que me parece que foi até intencional do time, Alan Franco pressiona no ataque, Caio Paulista bem espetado pelo lado do campo, São Paulo sendo vertical. O São Paulo, depois daquilo, se controla o jogo com a posse. Claramente, uma situação do Rogério. O São Paulo tinha calma para tocar a bola no campo de defesa. Se não dava para jogar para um lado, tocava a bola de novo para trás, ia para o outro, ia rodando a bola. Só que não chegava no ataque, não conseguia grandes coisas, até porque o treinador ele tem um limite do que ele pode fazer. Ele pode fazer o jogador chegar até um ponto no campo.
O Muricy dizia que o trabalho dele é fazer o jogador chegar até o último terço. No último terço pra frente, o jogador resolve. São Paulo desperdiçou algumas chances no jogo. E o Lucas Perry também fez grande defesa, né? Pra deixar um gosto um pouquinho mais doce nessa derrota, né? Aliás, um pouco mais amargo nessa derrota. Ele fez várias defesas, né, no jogo. O ex-São Paulo, Lucas Perry. Vida base. E aí, acho que depois dessa derrota, o Rogério foi demitido. A torcida tá... Tava atrás dele A torcida já, ainda né? tá sentindo muito a derrota pro Del Valle. É impressionante, assim. Não vai demorar ainda pra superar um pouco a derrota, que a derrota doeu muito lá em Córdoba. Eu acho que foi a solução mais fácil da demissão do Rogério. Eu acho que a solução mais difícil seria o São Paulo começar uma reformulação na sua diretoria, tentar tirar um pouco dessa influência na política do clube, que acaba esmagando qualquer pretensão que o São Paulo tenha de voltar a ser um time... Da elite, Um time, né? um time que De brigue por vencedor. títulos, que entre no campeonato e falem que o São Paulo vai brigar por alguma coisa. Sim. O São Paulo entra como coadjuvante, infelizmente, e vi até tweets no Twitter de pessoas que eu considero muito, pessoas que eu acho que são... que pensam sempre no São Paulo, falando que que foi mais um passo pro fim do São Paulo, como conhecíamos, né? Uhum. Eu acho... Eu sinceramente, quanto ao São Paulo, estou bem cabisbaixo. Sim. Foi o depoimento de um São Paulino sofredor aqui que... Cara, você falou tudo, mas eu tenho outros pontos a ser levantados, né? Eu acredito que o problema não era o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, de fato, ele não estava desempenhando muito bem o seu papel. Estava desgastado. Ele fez um ato com o Marcos Paulo. Esqueci o nome dele. Fez um gol agora, esqueci. O Marcos Paulo, que eu acredito que não é da índole do Rogério, dele fazer aquilo. Porque a gente não conhece o Rogério Ceni, a gente conhece só o jogador e o treinador. A pessoa do Rogério Ceni vai ser maravilhosa. Mas aquilo que ele fez, eu acho que desgastou muito o elenco. Ali eu acho que o mesmo problema que o Diniz teve no São Paulo, lógico que não foi tão grave quanto porque o Diniz foi no meio de um jogo com o Tietê. Agora, o que o Rogério Ceni fez um treino, pra mim, na minha concepção, ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ter chegado, encostar o jogador e ter trocado uma ideia com o cara. Infelizmente, o futebol ele vem mudando muito. Infelizmente não, vamos dizer assim, tem seus prós e negativos, né? Porque a gente lembra que o Tele Santana, ele agia dessa forma com os jogadores. Muitos jogadores não gostavam do Tele Santana. O Tele Santana chegou no São Paulo, perdeu o título de 90 pro Corinthians, se eu não me engano. E depois daquilo, ele ia cair, e aí segurou ele. Enfim, aí é a história. Ganhou tudo que podia ganhar com o São Paulo. Mas ele não tinha... Assim, ele tinha... Parte do elenco não gostava dele quando ele chegou no São Paulo, isso é fato. E ele trabalhava de uma forma bem autoritária. E eu acredito que hoje no futebol, infelizmente, aqui no Brasil, eu acredito que os treinadores não conseguem fazer isso. A gente vai falar também um pouco sobre o VP, que saiu também do Flamengo. E a gente enxerga que o VP também fazia isso, tentava fazer isso. Então, no Corinthians, desculpa, nem no Flamengo. No Corinthians também, Flamengo também, mas o Corinthians a gente sabe, e os próprios jogadores falaram isso, que o ambiente mudava totalmente com o VP. Então tinha um certo ambiente antes do VP e um certo ambiente ruim depois do VP. O Corinthians chegou na final da Copa do Brasil, acho que se não me engano na semifinal também da Libertadores, ou quartas de finais. Quartas. Quartas de finais do Libertadores, e perdeu as 2 vezes pro Flamengo. E muitos jogadores, eles concordam que o elenco não estava legal. Mas o que eu acredito que, de fato, hoje é o problema do São Paulo é a gestão. São conselheiros. Tem mais de 250 conselheiros no São Paulo. E todos apoiam o nosso atual presidente. Se eu falo até nosso, pro São Paulo, né? Mas enfim, o atual presidente, que é o Casares. E ele não vem de uma boa gestão. Casares prometeu mundos e fundos ao São Paulo e não está cumprindo. E isso é muito complicado. Porque a partir do momento que você está numa bola de neve e você não faz nada para melhorar essa bola de neve, ela tende a piorar. E eu acredito que o caminho do São Paulo... Acho que não vai adiantar chegar Dorival, a gente vai falar sobre Dorival, não adianta chegar um Abel Ferreira no São Paulo, chegar um Pepe Guardiola. Eu acho que o problema é maior. O problema é a parte interna. Quando a gente fazia soberba, não sei se você lembra do Carlos Miguel Aidar, quando o Kardec foi anunciado no Palmeiras... Ele tirou sarro do atual presidente do Palmeiras. Que ele conseguiu dar um jeito no Palmeiras. O Palmeiras, ele vinha
da Série B, vinha com vários problemas. E aí, a partir daquele momento, eu entendo que o São Paulo ali, ele cravou toda a soberba, que não pode ter soberba dentro do futebol. São Paulo é... Eu sou São Paulino, mas, enfim, isso é muito complicado e é ruim. E eu acho que a partir daí, dessa cena que é muito icônica, de levar um cacho de banana pra falar sobre isso e tirar sarro do presidente do Palmeiras naquela época, que o São Paulo veio aqui e o Palmeiras começou a subir. Então, na minha concepção, Rogério Ceni não estava mais dando para ser treinador de São Paulo. Eu tô em apoio à torcida. Eu acho que dá para dividir. Ídolo de São Paulo ganhou muitos títulos e treinador. Porém, ele não estava mais conseguindo ter o elenco na mão dele. É a minha concepção. Quando ele foi mandado embora, muitos jogadores fizeram postagem. Falou, pô, Rogério Ceni, você foi um paizão. Assim como fizeram com o Diniz também. Mas eu acredito que você assiste o jogo do São Paulo, você não vê ali um padrão tático. Você vê o que. Você sabe o que o jogador do São Paulo vai fazer. Vai começar pela defesa, vai tocar pra ala, vai voltar pra zagueiro, vai tentar forçar, não vai conseguir porque o time vai fechar e vai voltar pra zagueiro e vai pra ala e vai tentar achar uma jogada ali. Eu sinto falta de aproximação do São Paulo. Dorival Júnior trabalha com triangulações. Então pode ser que isso já ajude bastante no desenvolvimento do futebol de São Paulo. Mas só para fechar mesmo, Rogério Ceni não é o principal culpado da atual fase do São Paulo, dos últimos anos. Perdemos pro Del Valle, foi um jogo difícil, mas eu acho que também entra um pouco sobre a soberba, porque eu via muito São Paulino falando, não, a gente vai ganhar do Del Valle é suco, eliminou o Corinthians, mas assim, não fez nada. Mas Del Valle é um baita time, deu um baita. Não foi eliminado, né? Teve a derrota, se não me engano, em 2016, que ganhou do Corinthians. Do suco Del Valle? O Del Valle ganhou em 2018. 18 ou 19 com o Miguel Ramírez. Falando que foi a pior derrota da história do Corinthians no Itaquerão. É verdade. Na Neoquímica Arena, aliás. Na Neoquímica. Tomou um baile. Então, e a partir desse momento que a gente vê que não só o São Paulo, mas o futebol brasileiro também tá decaindo bastante. Mas é isso. Eu acho que, de fato, tava desgastado por Rogério Ceni. Ele é um promissor, um treinador bem promissor. Eu acredito que ele vai encaixar num time e vai fazer sucesso, assim como o Fortaleza, mas não estava mais dando para ele. Em contrapartida, São Paulo contratou o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, Dorival Júnior, que também eliminou São Paulo na Copa do Brasil, né? Ganhou de 2-0 aqui, naquele jogo que o São Paulo... 3-1, né? Foi 3-1, é verdade, 3-1. Foi 3-1. Que o São Paulo amassou, né? E assim tomou 3 gols. E lá no Maracanã não tinha o que fazer, né? E o que você acha do Dorival no São Paulo? Acho interessante o Dorival Júnior no São Paulo. Ele é um treinador que se acostumou a se adaptar aos times que ele joga. Só acho um pouco estranho o gerenciamento de carreira do Dorival Júnior. O Dorival, ele foi, como você disse, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no ano passado e está num time na situação atual do São Paulo, com o Kudê e o Fernando Lázaro na situação que estavam nos seus times. Corinthians e Atlético Mineiro seriam trabalhos melhores pro Dorival, trabalhos mais suscetíveis a títulos. Se eu fosse o Dorival, não teria vindo pro São Paulo, não tem nenhuma expectativa dele fazer um trabalho que renda títulos, até por isso eu achava o Rogério o melhor treinador para esse momento de São Paulo, que é o treinador que entendeu que não vai ter muitos investimentos, que vai passar por sufoco, e ele aceitou, ele praticamente sabotou o seu próprio trabalho, porque um treinador que entende que você não vai ter as suas principais, você não vai ter as suas exigências atendidas da melhor forma. Ele pediu um ponta velocista, e aí o que conseguiram foi o David. Não foi nem um pedido do Rogério Ceni no David, o que conseguiram foi o David. O São Paulo, na relação do Galopo, ele talvez, quando viu que ia ter uma contratação do Galopo, ele falou, mas não poderia ser um outro cara? Não, tem que ser esse aqui. O elenco de São Paulo é mal formado, nós temos muitas deficiências, nós temos atualmente, inacreditavelmente, 6 laterais direitos e 1 esquerdo. É inacreditável isso. Verdade. São Paulo tá tendo que improvisar o Caio Paulista na lateral esquerda, o que é um problema defensivamente. O Caio Paulista, defensivamente, tem sérios problemas, vai ser uma mina pros adversários. Acho que com
Acho que com o Dorival Júnior, o São Paulo vai manter o 4-3-1. São Paulo vai tentar no 4-3-1-2. Ele vai manter o 4-3-1-2 que usava no Flamengo, com a dupla de ataque Luciano e Caleri. E aí um meio com mais povoado. Acho que ele até pode se defender de uma forma diferente que ele se defendia no Flamengo. No Flamengo ele se defendia num 4-3 atrás, deixando Rascaeta, Gabigol e Pedro mais à frente. E aí eu acho que com o São Paulo esse 4-3-1-2 pode se tornar um 4-4-2 defensivamente. Já que se ele colocar ou o Elton Rato ou o Nestor como 10, eles podem ocupar a segunda linha, né? Eles têm mais intensidade de jogo, né? Pelo menos defensivamente. E aí tem elas também que vinha volante ou lateral pra compor também a zaga na hora do ataque, se não me engano, né? Pra receber a bola e começar a trabalhar a jogada ali em triângulos, né? O Dorival Júnior, ele colocava o primeiro volante entre os zagueiros, né? O Dorival Júnior, ele fez escola com o Guardiola. Verdade, né? Ele tem ali um pouquinho do guardiolismo na sua veia. O problema é que o Dorival, quando começou a fazer esse estilo mais posicional de jogo, tentar fazer mais um controle de posse, no Santos, no trabalho mais longínquo dele, foi aí que ele começou a perder e começou a decadência dele no Santos, a derrocada dele. Mas qual a passagem de 2010 que ele ganhou? Não, a segunda passagem. A segunda passagem de 2015 e 2016, se não me engano. Acho que por aí, 2015, 2017. Quando ele começou esse estilo mais posicional, ele começou a derrocada dele. Certo. O São Paulo teve muita sorte de pegar o Dorival, hein? Você acha? Muita sorte. Você levantou sorte. Um ponto aí, eu não quis te cortar. Mas, tipo assim, você falou que o Kudê tava prestes a cair. Não caiu ainda. Tem a parte lá da multa rescisória, que ele tá passando aquilo pra ser mandado embora. O Lázaro, assim, não tava mais pra lá do que pra cá. Mas só que há, né, notícias aí que o São Paulo tá conversando, que nem você falou. O Rogério Ceni não caiu no jogo contra o Cabédio. Ele caiu no jogo contra o Botafogo. Ali é certeza, né? Então acho que o São Paulo, a diretoria do São Paulo já tava atrás dele. Já deve ter falado... Ô, Dorival, mano, tu tá de boa aí? Como é que tá a sua situação? Ah, tô aqui de boa, tô de férias. Ó, o Rogério Ceni vai cair e a gente quer você. A gente vai ter o salário parecido com o dele. Você quer? Então acho que assim, já tava fechado, na minha concepção, antes do Cabédio, já tava fechado. Entendeu? O Kudê, como eu te falei, tá amarrado assim. E o Lázaro tava naquelas, né? Não sabia se ia, se não vinha. Aí se o Corinthians não foi atrás do Dorival antes disso, aí paciência, né? Acabou caindo um pouco depois do Rogério, né? E aí eu acredito que é isso. Então acho que E de fato, concordo muito com você. Pegar o São Paulo do jeito que tá hoje é muito complicado. Muito complicado. Poucos treinadores conseguiriam dar um jeito nesse time. Eu não acho o elenco do São Paulo ruim. Eu acho um elenco do São Paulo um elenco limitadaço. Muito assim. Porque se um jogador machucar, lascou tudo. A gente tem boas peças. Pra mim, eu acho que o nosso trio de volante hoje é um dos melhores trios do Brasil. Pra bater, assim. Se a gente falar que tem o Gabriel Neves, tem o Luan e tem o Jackson Mendes, pra mim seriam titulares fáceis de qualquer clube brasileiro. Assim, por exemplo, não tô falando os três, tá? Mas, por exemplo, Gabriel Neves jogou muito ano passado, teve a lesão, não voltou mais, mas ele tava desempenhando os melhores futebols de volante que eu tava acompanhando no São Paulo. Pra mim era titularzaço, assim. Qualquer time brasileiro naquela época, pra mim, ele era titular. Até do Palmeiras, Flamengo, enfim. O Jackson Mendes, eu gosto dele. Eu acho ele um bom volante, uma boa contratação do São Paulo. Pra mim, acho que essa contratação em si foi muito boa pro São Paulo. E o Luan teve a questão da lesão. Eu gosto muito do Luan. Eu gosto muito do Luan também. Já deu título pra gente contra o Palmeiras, o último título. E ele é um volante forte, sabe jogar com os pés e chuta fora da área. Então, eu acredito que esse trio de zaga... Aí ele tem o Pablo Maia também, né? Que a gente não vai citar aqui. Mas, na minha concepção, também é um bom volante. Então, o nosso meio, se você pegar para pensar, é um bom meio. O problema é você fazer os caras jogar bola. Entendeu? Você tem um padrão tático pra fazer isso. Eu não acho o Gabriel Neves tudo o que você não acha ele tudo isso? Falam. Você acha que não vale a pena a contratação dele? Acho que o Gabriel Neves, pra ideia do Crespo, que ele queria um 5, que foi indicação do Crespo, né? Ele queria um 5 que não fizesse o simples na saída de bola. Ele queria um 5... Ele até tem uma palestra que ele fala que ele quer um 5 que... Não, ele não quer um 5 que acerte todos os passes dele. Que acerte todos os passes. Ele quer um 5 que erre alguns passes, mas tente o passe pra frente, tente o passe diferente. Eu acho que para aquela ideia o Gabriel Neves era bem interessante mesmo.
mas por um esquema que tinha 3 zagueiros atrás, que ele era mais protegido. Mas nesse esquema do Rogério, nesse esquema atual, onde ele vai ter que jogar mais atrás e tem menos jogadores próximos a ele, não acho o Gabriel Neves... Você não acha? Aliás, eu acho que o Gabriel Neves ele tem problemas de marcação. Eu acho que ele arrisca muito na marcação dele. Ele dá carrinhos... Alguns sim. Ele dá botes, na minha visão. Ele é muito afoito nos botes dele. Tecnicamente, não acho o Neves um exímio jogador. O meu campo, eu acho que ele iria jogar porque ele tem muitas opções. No São Paulo ali pela meia direita. Pelo volante esquerdo no 4-3-1-2. Ele vai jogar, mas não achava que o Neves está na reserva do Nestor e do Pablo Maia um grande absurdo, como a torcida falava. Eu não achava esse absurdo todo. Cara, assim, as partidas que ele fez contra o Palmeiras na Copa do Brasil, ele foi o melhor jogador de São Paulo. Foram boas partidas. Foram boas partidas. Então, quando você pega um jogador que decide em partida grande, assim como foi o Patrick também naquela época, eu acho que aquilo pode criar uma expectativa na cabeça do torcedor. Porque se ele faz aquilo com o Palmeiras, que é o melhor elenco do Brasil, por que ele não pode fazer contra, sei lá, um Santos da vida, qualquer outro time brasileiro? Aquele jogo ali tinha um clima diferente, né? Que tem muito isso de você treinar o seu time pra fazer jogar um jogo da vida, que era aquele jogo do Palmeiras, que pela Copa do Brasil, onde o São Paulo precisava responder aquela vitória, aquela doída vitória na final do Paulista. Sim. E eu continuo mantendo a opinião de que não acho o Gabriel Neves tudo isso. Quanto o pessoal fala, não seria meu titular, mas já que provavelmente vai jogar com 3 volantes ali pelo meio, ele pode ter espaço. Mas os 3 volantes seria quem pra você? Não, acho que ele vai ter espaço. Não, porque assim, a gente tem... Acho que ele vai ter espaço, porque o Mendes eu não vejo também como um segundo volante. Eu gosto muito do Mendes, mas eu vejo ele como primeiro. Ele é o primeiro volante. Então, se o São Paulo for jogar no 4-3-1-2, os meias vão ser Mendes ou Luan. Aliás, o pessoal do meio do campo, né? Vai ser Mendes ou Luan como primeiro volante. Aí mais à frente, no lado direito, você vai ter ou o Michel Araújo ou o Wellington Rato. Do lado esquerdo, o Gabriel Neves, provavelmente. E mais à frente, o Nestor. Eu até penso se vai ser Nestor mais à frente ou Wellington Rato mais à frente. Eu preferiria o Nestor mais à frente. Eu preferi no porque ele tem mais qualidade para dar um passe, para ser um 10. O Nestor é mais 10 do que o Wellington Rato. O Nestor ele é menos operário que o Wellington Rato, que o operário é o jogador que mais joga pelo time, que mais tenta ocupar espaços, uma função mais tática em campo. Uhum. O Nestor é aquele cara que se deixar ele livre, ele vai deixar alguém na cara do gol, como vem deixando, né, desde o começo da temporada de 23. E quem que você acha que vai potencializar? Quais jogadores serão beneficiados pelo estilo de jogo eu acho do Dorival que Júnior? o Luciano não vai ter mais a desculpa de que ele tá jogando na posição que ele não gosta. Verdade. Mesmo eu achando que ele tá jogando na mesma posição dele, que é o atacante atrás do Caleri, que se movimenta pelo campo inteiro. Mas ele disse que tá numa posição diferente. Vamos ver agora, porque provavelmente vai ser a dupla de ataque. Acho que... Vamos ver como que o Neves vai jogar agora com mais oportunidades. Vamos ver se ele vai mostrar mesmo que estava sendo subutilizado. Acho que principalmente esses 2 jogadores, assim. Você acha que algum ala não vai fazer diferença o Caio aí? Paulista e Provavelmente o São Paulo vai jogar com o Rafinha de lateral direito e o Caio Paulista de lateral esquerdo, né? O Rafinha mais atrás na construção de jogo, mais perto dos zagueiros. E o Caio Paulista bem espetado pela direita, como era no Flamengo do ano passado, com o Rodinei bem espetado pela direita e o Felipe Luiz um pouco mais por dentro. Eu acho que o Igor Vinícius vai crescer bastante. O Igor Vinícius ainda tá voltando, né? E aí vamos ver como que vai ser. E aí... O ideal seria o Vinícius de um lado e o Wellington do outro. São Paulo tem 2 bons alas. E o Vinícius e o Wellington são 2 bons alas pontas, né, que diz. Eu acho que vamos ver. Você acha que a projeção do São Paulo hoje é cair ainda? Mesmo com o Dorival? Ou você acha que pode buscar ali Eu não sei como que vai... Tem que esperar, né? Tem que esperar um pouco. Esperar o jogo pelo menos de... Mas mesmo com o Rogério, eu não achava que o São Paulo iria cair. Mas... Eu acho difícil também. Eu acho muito jornalista chegou e já tá falando que o São Paulo tá provável de cair. Eu acho que tá todo mundo... todos os times do Brasil hoje, acho que menos o Fluminense, estão numa oscilação natural, sim. Por causa da quantidade de jogos que temos no começo do ano. Até o Palmeiras está assim.
Palmeiras teve um pouco de sofrência pra tentar jogar contra o Cuiabá. Sim. Poderia ter saído com um empate. O Everton faz uma defesa impressionante no último lance do jogo, uma cabeçada do Matheus Alexandre. E foi jogo difícil pro Palmeiras. Foi um jogo difícil. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo da Libertadores. Flamengo também, Atlético também perdeu. É verdade. Começa um começo de oscilação não dá pra falar exatamente. Até no último programa você perguntou quem que seriam os campeões e eu fui muito reticente a falar quem que seriam os campeões pra mim. Porque tá muito no começo, ainda não dá pra saber direito. É meio complicado porque a temporada é longa também, né? Sim, sim. E você falou das oscilações, a gente teve o Flamengo, né? No começo do ano, já perdeu vários títulos. 5 títulos. 5 títulos. 5 títulos. Acho que Mundial, Recopa Brasileira, Recopa Sul-Americana. Aí teve a taça, né? 2 no Rio de Janeiro. Teve a Guanabara e o Carioca. E o campeonato, 5 títulos. 5 Impressionante. títulos. E aí, o Vitor Pereira não aguentou, né? Ele caiu. Eu acho que nenhum treinador do planeta Terra aguentaria, né? Isso é verdade, Você né? perder 5 títulos em 3 meses. E aí chegou, teve muita briga pra trazer jogando JJ. mal como tá jogando. Mas acho que tem aquele lance, né? De fazer o Corinthians jogar e chegar numa final. Conseguir fazer o Flamengo jogar ia ser mais fácil, né? Mas não foi, né? Mas aí contrataram o Sampaoli, né? Tava lá soltinho no mercado, né? Tinha se mandado embora, tava passando férias aqui no Rio, se eu não me engano. E aí, o Flamengo foi lá. JJ, você não vai vir? Você tá aí, você não quer sair do Fenerbahçe? Então beleza, então, irmão. A gente vai contratar o Sampaoli. Certeza que o Vidal pode ter dado essa ideia de Sampaoli, né? Com certeza. Ele que foi treinado por ele por 10 anos. Que ganhou o título de 2015 da Copa América. 2 títulos de Copa América, títulos, né? 2 títulos de Copa América. E agora o Flamengo ganhou ontem do Nublense, 2-0, jogo tranquilo. Pedro fez a diferença, fez 2 gols. Assisti o jogo, assisti os melhores momentos hoje. Eu acho que você já viu uma grande melhora ali. Mesmo com um treinamento. Lógico que tem ali, o time era fraco do Nublense, né? Isso aí Sim, bem fraco. Não dá pra negar, fraco. né? Acho que não é... Mas acho que o time do VP ainda ia sofrer um pouquinho aquele Nublense lá. Mas o que você acha do Sampaoli no Flamengo? Você acha que vai virar? Olha, eu acho que vira. Eu acho que vira. Eu acho que o principal problema do Sampaoli no Santos e no Atlético Mineiro era as contratações, né? Era que falava toda hora que tava sem elenco, que tava sem... que queria mais jogadores. No Flamengo ele pode pedir uma quantidade de jogadores impressionante. E o Flamengo precisa mesmo reformular seu time. Já tá no momento ali que... acho que essa primeira geração, essa primeira leva desse novo Flamengo que começou em 2019, acho que já pode começar me mudando aos poucos. Uhum. Eu acho bem interessante esse time acho que pode ser um time muito... tem que ver como que vai ser esse time do Flamengo vai conseguir manter a sua ofensividade sem ser frágil atrás. Essa é a dificuldade. Tava reparando aqui, o time do Flamengo jogou com Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. E aí, à frente, Thiago Maia, Gerson e Vidal. Sim. Aí, Marinho, Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro. Se posicionando num 3-1-3-3, praticamente, né? Num 3-1-4-2, praticamente, assim. Vidal e Gerson são jogadores com probleminhas aí na recomposição defensiva. Sim. O Flamengo vai ser um time muito ofensivo, vai ter muitos jogadores no campo de ataque. Vamos ver como que vai ser essa recomposição defensiva, mas também vamos ver se, não sei se vai ser tão necessário uma vez essa recomposição defensiva, porque esse ataque do Flamengo promete ser avassalador, né? E tá sem a Arrascaeta, né? Promete ser avassalador, vamos ver como que ele vai colocar o Arrascaeta. Eu acho que ele vai tirar o Vidal. Eu acho que não vai tirar o Vidal, porque eu acho que o Vidal vai ser o jogador de confiança dele. Eu acho que o Gerson é o jogador de confiança dele. Eu acho que o Vidal é o jogador de confiança dele porque ele já conhece o Vidal, né? De muito tempo. Acho que ele vai manter o Vidal nesse começo até como ele dentro do campo. Não sei. Ou o Arthur, né? Arthur? O Arthur não, o Maia. Thiago Maia? Não, mas Maia, é porque o Vidal tem a conexão, né, com o São Paulo de tanto tempo. Eles já se conhecem há muito tempo. Acho que vai manter ali o... mas você prefere quem? Vidal? Mas você mesmo, não tô falando do São Paulo. O quê? Prefere o Thiago Maia ou você prefere o... Quem que você tiraria, se fosse algum dos 3? Você, não tô falando do São Paulo. É muito complicado colocar muito colocado escalar esse time titular do Flamengo, até porque eu acho que não vai ter time titular do Flamengo. Você acha que não? Não vai ter um time titular, vai ser um time
dependendo do adversário, vai mudando as peças. A São Paulo E fazia isso? Ele sempre fez isso. Você fez isso? No Santos, no Sevilha, no Pique Marseille, vai mudando as peças, vai se acomodando de acordo com o time. E isso daí em muitos times da Europa é comum isso. O Guardiola não tem um time Fixo, titular. né? O Abel faz um pouco isso, não faz? Ah, não, eu acho que o Abel mantém mais uma É que o Abel ele uma tenta ter uma estrutura, né? rotatividade também de Ele elenco, mantém né? uma estrutura, pelo menos, mas o São Paulo ele faz mais mudanças no time, assim. Acho que o Flamengo vai ter um elenco, assim, pelo menos de uns 18 jogadores que vão jogar toda hora, Uhum. por aí. A base já tá Vai ser ali uma já, base bem né? ofensiva. E ainda tem o Everton Ribeiro também, né? Que vai ficar perdido ali, né? Tem Bruno Henrique também. Tem Bruno Henrique. Nossa, é verdade, tem o Bruno Henrique. Como é que vai entrar o Bruno Henrique nesse time, velho? Eu acho que, não sei, eu acho que ele pode entrar como um ala, talvez. Será que ele fazia ala? O O Marinho potencial. Nossa, o Marinho já deu 2 assistências ontem. Marinho. A melhor fase da carreira dele foi com o São Paulo no Santos, né? Acho que foi com o Cuca, talvez. Acho que foi o Cuca. Quando chegou na final da Libertadores, né? Acho que com o Cuca. O Cuca também, O verdade. Cuca ele foi muito bem ali. O Cuca potencializou individualmente ele pela ponta. Foi muito bem. E você tinha falado que o Flamengo ia ser campeão quando eu te perguntei. Eu falei que ia ser campeão se trocasse de treinador, né? E agora, você tem certeza? Não tenho certeza de nada, como eu falei Mas antes, você mantém? né? Eu mantenho, mas Mantém? mantenho reticente, né? É o que eu te falei antes. Fica muito cedo ainda, tem muita coisa pra acontecer. Eu falei do Fluminense. Então, eu lembro que eu tinha falado que tava muito cedo, e aí eu pensei bastante. Pensei um pouquinho, não, pensei bastante não, mas pensei um pouco pra falar que o São Paulo, que o novo treinador do Flamengo poderia fazer o time ter títulos esse ano. Eu acredito que o Flamengo vai vir forte também. Agora com o São Paulo, se conseguir encaixar o futebol dele bonito assim, eu acho que vai ser uma pedreira gigantesca. Bom, Sampaoli, a gente ainda tá continuando a falar sobre técnicos e a gente até citou aqui, a gente falou várias vezes sobre Abel e também agora falando sobre o Fluminense, que eu falei que ia ser campeão na minha concepção da Libertadores. O Fluminense começou bem o brasileiro, começou bem a Libertadores, ganhou os 2 jogos, né? O Palmeiras vai começar a jogar aqui às 9 horas, daqui mais ou menos uns 20 minutinhos tá em campo, Palmeiras de Abel. Você acha quem vai ser campeão brasileiro? Assim, lógico que a gente, como você falou, ainda é muito cedo, tudo. Mas você acredita que vai se manter estável o futebol do Fluminense? Ou vai ter regularidade? Pra gente vai ter alguma regularidade, óbvio. Isso aí é óbvio. Mas você acha que essas regularidades não vai ser o suficiente para fazer o Fluminense ganhar? Ou você acredita que o Abel ainda vai continuar sendo o maior técnico, assim, no Brasil até... Não, eu acho que o Fluminense disputa o título, pelo menos hoje. Se manter o futebol de hoje, o Fluminense disputa o título contra o Palmeiras, sim. Eu acho que vai ser essa grande disputa do futebol brasileiro nessa temporada. Vejo, talvez, Palmeiras e Fluminense disputando mata-matas de Libertadores, mata-matas de Copa do Brasil, mais à frente. Acho que disputando todos os títulos possíveis, os dois times. O Fluminense fez um jogo de muita imposição contra o América Mineiro. O América deu um calor no Fluminense no começo do jogo, mas o Diniz mostrou maturidade para superar a marcação-pressão do time da América lá em cima, lá sufocante na grande área. O Diniz conseguiu mexer com os encaixes, fazer o Ricardo Silva, que era o zagueiro do América, subir até quase a grande área do seu time, né? Ficar na entrada da área com o Cano. Com um Cano ali na marca da grande área. Fazer o Samuel Xavier, que é lateral direito, ser quase o centroavante do time na saída de bola. Mexeu totalmente o time da América, que ficou perdido. E aí colocou o Lelê pra atacar as costas da defesa. Bom jogador esse Lelê, hein? Que foi... Interessante que ele tem 1,88 e é muito leve, né? É um ponta muito interessante o Lelê. Que achado. Um jogador bem interessante. Ele que era do Volta Redonda. E tem uma história legal dele, porque ele tava praticamente fechado com o Vasco. Mas aí, ele é fluzão, ele é flu. Ele é flu. Assim que ele chegou, assim que o Fluminense chegou com uma proposta, ele falou, desculpa Vasco. Aí, mas o meu time do coração é o Fluminense. E fechou com o flusão. E o John Kennedy voltou da Ferroviária, que também é um bom reforço. Gol. John Kennedy foi um dos artilheiros do Paulistão. Esse time do Fluminense vai incorporando o elenco. Você acha que o elenco do Fluminense é melhor do que o plantel? É melhor do que o do Palmeiras? Não acho. Você não acha? Não acho. Você acha que o Palmeiras é melhor? Acho que o Palmeiras tem um elenco melhor, talvez. Acho que bem equilibrado. Não sei se é equilibrado, porque o Palmeiras não tem tantos jogadores num elenco maior, assim, né?
Mas o Fluminense acaba tendo jogadores com uma qualidade duvidosa, uma regularidade duvidosa, assim. Porque os jogadores do Palmeiras são muito regulares, né? É. Então tem essa dúvida, talvez, sim. Mas o Fluminense tem um bom time titular. O Keno entrou muito bem no time. O Ganso tá mostrando O Ganso tá mostrando uma intensidade na marcação que surpreende bastante. É o dinizismo, né, mano? Surpreende bastante. O Ganso tá ligado. Aham. E com o Ganso ligado, o Fluminense não tem um -1 em campo. É verdade. Ele é a cabeça do time, né? Sim. E a gente tem o Marcelo também aí, né? E aí, com essa adição do Marcelo, o Fluminense teve praticamente 3 reforços, né? Além do Lelê, teve o Marcelo e o John Kennedy. E o John Kennedy. Teve boas adições pra esse brasileiro. É verdade. Aí você O vê que... Fluminense vem forte. É que o John Kennedy tava emprestado, né? Ele voltou de empréstimo, né? Ferroviária. É. E eu acredito que só essas duas contratações aí, o Lelê, que foi um achado de fato no mercado, e o Marcelo, a volta dele, acho que de fato... E aí tem o Pirani também do Santos, que é um bom jogador. Só ver se o Fluminense vai perder jogadores no... De lesão? Não. Na janela de negociações do meio do ano da Europa, que já era mais forte deles. É... E... Acho que o André vai embora. Se o André for embora, pode dar um baque. Se o Nino for embora, pode dar um baque. Se o Martinelli também ou o Martinelli for embora, pode também o time sentir um pouco. Até mesmo o Cano pode ir embora, porque o número de gols que o Cano tá fazendo, não sei se pode chamar atenção. Será? Eu queria ver o velho, né? Impossível que o Cano... Mas a quantidade de gols que ele tá fazendo... É muita, né? Pode ser que você contrate ele para ele dar o retorno agora. Não vai dar o retorno financeiro, mas vai dar o retorno de gols. Aham. Então... Vamos ver como que o Fluminense... Porque o Fluminense, diferente do Palmeiras, não tem tanta estabilidade financeira, né? É, tem isso, né? E aí, se vier uma proposta boa, ele acaba sendo forçado a vender. É, isso é verdade. Mas eu acredito que o Flusão vai vir forte. Eu ainda mantenho, como falei, né? Mantenho que ele vai ser campeão da Libertadores. Agora, do Brasileirão, eu ainda fico um pé atrás. Porque eu acho que é tudo muito Você cedo. fala do quem no brasileiro? Caraca, do Brasileiro? É. Cara, é complicado. Mas acho que o título fica entre Flamengo e Palmeiras. Hoje, Palmeiras. Porque é muito cedo São Paulo, né? A gente já sabe. E você acha que é quem? Eu tinha falado Fluminense brasileiro. Fluminense brasileiro E Flamengo hoje. Libertadores. E Flamengo Libertadores. Vamos ver, né? E Copa do Brasil? A gente não Os falou sobre Copa do títulos Brasil. ficam no Rio, né? Copa do Brasil, aí é... Eu acho que também Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro. Acho que não vamos ter surpresas. Talvez o Grêmio com o Luiz... Mas o Luiz Soares... Vamos ver como que o Luiz Soares vai conseguir... É verdade, tem o Grêmio também correndo por desempenhar fora, né? nesse Grêmio, né? Ele tá jogando bem, tá perdendo pênalti, né? Perdeu um pênalti De quatro, no não, primeiro de jogo. 4 pênaltis, quer dizer, de 4 pênaltis acertou um só, né? Contra o Santos perdeu o pênalti, João Paulo, mas o Santos conseguiu... O Grêmio conseguiu sair com a vitória lá. Vitória. Suada, jogo feio, horrível. Tava assistindo, tava o meu cartolinha, né? Cristaldo tava lá, meu meia. Eu coloquei o Bitelo. Você colocou o Bitelo, foi bem, né? Então fez 8. Fez na Cristaldo pontuação. fez 5, velho. Fiquei brabo. Ele tinha que ter nós batido o estamos pênalti, na Cristaldo. Liderança da Liga do Cartola. É verdade. Eu tô líder de cartoletas e você é líder de o terceiro pontos. colocado em pontos. Irmão, Cartola é o Sou primeiro. seguinte. 5... As primeiras 5 rodadas eu vou fazer grana. Quando bater 150 cartoletas, irmão, aí eu começo a jogar de verdade. Eu porque eu vou boto fazer todo mundo. grana, aí fazer pontuação, fazer tudo. É isso então. E Ele tá fazendo grana, hein? já falei, né, que... Eu não tinha falado aqui, acho que no podcast, que no Cartola eu coloco sempre um jogo do São Paulo. É verdade. E nunca um jogador contra o São Paulo. Isso vai te render muita dor de se o cabeça. São Paulo for o irmão. último colocado, fazer o quê? Vamos ter Isso é. vamos ter uma pontuação negativa em todos os jogos. Caraca, aí você teve sorte ainda. O que você botou de... Colocou o Nestor nessa primeira rodada. Nestor deu assistência. Nestor não deu assistência. Não deu assistência? Não. Ah, não, ficou tudo... Ele Nossa, foi acabei de- ele foi bem nos desarmes. Fez uma boa pontuação, 8 pontos. Foi 8 pontos. Ah, Sim. tá bom, pô. Sim. Cartola, 8 pontos só de desarme, tá Aí, ótimo. Vamos ver agora nesse jogo contra o América Mineiro. É, o Tomara Alan que eu Franco tenha- bem forte aí. Tomara que eu tenha sorte. Será? Mas enfim, mantendo aqui o papo sobre treinadores, como eu falei no começo do programa, a gente vai falar muito sobre treinadores hoje, né? Corinthians anunciou hoje a contratação polêmica de Cuca. Por que polêmica, Renan? Cuca não é campeão? Não tirou o Atlético Mineiro da fila? Trouxe um Brasileirão pros caras? Ganhou Mineiro, ganhou Libertadores, aquela Libertadores maravilhosa, com defesa
do goleiro Victor, que, meu Deus do céu, sim, polêmica. Aí você vai me perguntar, por que polêmica, Renan? Existem histórias do Cuca que, infelizmente, o passado condena, né? De fato, o Cuca é um baita técnico. Na minha concepção do mercado hoje, ele é um dos melhores hoje, que estava livre, né? Hoje não tá mais, né? Fechou o Corinthians. Mas a torcida tem caído na cabeça do próprio Corinthians, né? A contratação dele, por conta desse caso que... Primeiro eu quero pedir a sua opinião, e aí eu vou ler aqui no portal do UOL, escrito por Marília Ruiz, sobre esse caso do Cuca. Então a gente vai debater sobre isso também. Mas eu quero só a sua opinião sobre futebol mesmo, não sobre esse caso. O que você acha do Cuca no Corinthians? Você acha que vai virar? Você acha que não vai? Acho que o Cuca, ele com bons elencos, ele faz bons trabalhos. Pelo menos os últimos 2 trabalhos deles foi assim. Acho que o Mineiro e no Santos. Aliás, aquele Santos, ele acaba fazendo o Santos ter um bom elenco, né? Ele vai conseguindo... Todo mundo que ele colocava pra jogar, jogava muito bem. Teve um momento que... foi até interessante que o Voreira era o primeiro goleiro dele, aí se machuca. Aí o Vladimir era o segundo goleiro, se machuca também. O João Paulo começa a catar muito como terceiro goleiro, aí se machuca. Aí o John joga a semifinal de Libertadores, vai muito bem também. Tipo, o quarto goleiro na semifinal de Libertadores joga muito. O Cuca Bizarro. conseguiu motivar aquele elenco no nível impressionante, mas tinha feito um trabalho ruim na segunda passagem dele pelo São Paulo, na segunda passagem dele pelo Palmeiras e pelo São Paulo. Mas acho que o Cuca ele vai conseguir, ele tem um peito maior, uma carreira maior para gerenciar essas estrelas do Corinthians. Eu acho que o Corinthians com o Cuca vai ter um acréscimo de resultados. Rendimento não, porque o rendimento do Corinthians com o Lázaro, na minha visão, não era tão ruim. O Corinthians não chegava a fazer jogos ruins, não conseguia resultados. Tem diferença, né? Não conseguia tantos resultados assim. Sim. E falar sobre o caso, né? Então, gente, como eu falei, eu vou ler aqui o caso. É um caso da colunista Marília Ruiz. Essa reportagem, ela foi feita... Ela já é uma reportagem antiga, até ela foi feita em 2021. E o Cuca, na época, tinha acabado de ser contratado pelo Santos. Nessa época, né? Então, o caso, eu vou resumir um pouco, mas eu vou ler aqui. É um caso de julho de 1987. E foi numa excursão no que o Cuca, ele era técnico do Grêmio. E na ocasião... Acho que é jogador, né? Era jogador? Ah, era jogador, né? Do Grêmio. Não era... já faz tempo. 4 jogadores do Grêmio na época eram o Cuca, o goleiro Eduardo, o zagueiro Henrique, o ex-atacante Fernando. Eles foram detidos em um hotel suíço sobre acusação de violência sexual contra uma pessoa vulnerável, uma adolescente de 13 anos. É relevante frisar que consta nos registros policiais e nos registros de processo que a vítima jamais identificou ou apontou Cuca como um dos agressores. Os 4 atletas ficaram cerca de um mês detidos na Suíça e depois por meio de uma intermediação diplomática, eles foram liberados e voltaram para o Brasil. 2 anos depois, foram condenados à revelia, e é a condenação de Cuca, de 15 meses de detenção e também uma multa, e prescreveu antes de ser cumprida. Cuca contesta a condenação, isso até hoje, tá? Até 2023. Ele refuta a ideia de que foi acusado de estupro. Conta que nunca pôde se defender e lamenta a repercussão tardia de um fato do qual só tem mais lembranças. Em conversa franca, mostrou seu incômodo com o tema. Enfim, e aí ele bate um papo com a Marília aqui, ele explica todo o ponto dele, fala que a família dele é constituída por 90% de mulheres, mas isso pegou mal desde a época do Atlético Mineiro. E o Cuca, depois passou 15 anos, né? Passou-se, acho que foi depois de 15 anos que rolou isso, o processo deu baixa, então esse processo não teve mais nada. Prescreveu isso. E aí, esse histórico pegou muitos torcedores do Corinthians, muitos torcedores já estão pedindo a saída dele. Li também no Twitter, em alguns perfis, que houve um consenso da Gaviões da Fiel. Do Duílio consultou a Gaviões para verificar. Isso eu acho meio bizarro.
Também acho. Mas eu acho que, enfim, isso é coisa de Twitter. Mas, assim, o mundo do futebol, ele é meio complicado. Então, eu não duvidaria que aconteceu isso, né? Mas a torcida caiu na cabeça de Duílio pela contratação de Cuca. Volto a dizer, o Cuca ele é um bom técnico, bom treinador. Eu acho que diante do que a gente tem hoje de opções, é a melhor. Eu acho que é a melhor, a que poderia trazer mais resultados. Porque você vai ter um Roger Machado, você vai ter um Lisca doido. Cara, não tem opção. Ou você vai, que nem você deu a ideia lá fora, quando a gente tava conversando, trazer algum técnico de fora. Um argentino, coisa do tipo, né? O Jesus também. O Jesus também, mas é porque o Jesus é bem carinho pra vir, né? E Mas se aí- ele não veio por causa pro Mas Flamengo, aí- né? Mas toda a polêmica é em questão a isso. Assim, ter uma opinião sobre esse caso é complicado a gente debater sobre isso. Eu acho que, de fato, é algo que manchou a carreira do Cuca. Lógico, e voltando a dizer, gente, a moça de 13 anos da Suíça, moça não, né? Adolescente na época, né? Ela alegou que não reconheceu o Cuca no ato. Então, aconteceu lá o ato sexual, fizeram exame e tudo isso. Exames constam que teve consenso, mas assim, uma pessoa de 13 anos, como é que ela vai saber também? Tem isso, né? E foram 4 jogadores. E ela descreve, mas eu não vou falar isso também porque fica muito pesado aqui pra gente no nosso programa, né? E o Cuca estaria no meio, segundo o que a polícia identificou. E isso tá gerando agora muita dor de cabeça. Se você fosse o Duílio, você, Bruno, você é o Duílio, Não contrataria o Cuca. você não contrataria? Não, eu acho que você traz a torcida pra contra você. Não tem muito sentido. Você já tá no momento que você perdeu 2 títulos ano passado. O seu projeto com o Fernando Lázaro não deu certo. Aí você vai contratar outro treinador, outro problema pra você. E aí, se o Cuca não for bem, vai cair nas costas do Duílio também. O Duílio tá pegando pra cabeça dele. Eu também concordo. Nossa, você falou totalmente a minha opinião. O Duílio não fez uma gestão estranha. O Corinthians saiu... O quanto o Corinthians conseguiu diminuir sua dívida e foi valores ínfimos, tipo, menos de 1 milhão. Valores inacreditavelmente baixos. O Corinthians hoje não entra como favorito para nenhum título. Você acha que não? Provavelmente não vai ganhar nada esse ano também. Vai manter a seca que vem de 17. Verdade, né? Paulista, né? Foi Paulista? Quando... Foi 19, é verdade. Foi 19, Paulista. aliás, foi 19 Paulista. São Paulo porque e o último título Corinthians. grande foi 17, né? Foi brasileiro, né? Brasileirão. Sim. Vai manter... E aí... Eu não teria contratado o Cuca. Não. Talvez Mas, assim, teria contratado o Dorival Júnior. Mas aí Dorival. foi pro São Paulo antes. Sim. E aí... É porque é complicado você tentar contratar um treinador argentino. Mas se você fosse demitir o Fernando Lázaro... Você tinha que demitir nesse período entre o jogo do Ituano e o começo brasileiro. Porque teria um tempo pro cara se adaptar, Você teve né? um tempo que você Uhum. jogou fora com um jogo de Brasileirão. Eu não vejo nenhum sentido nisso. Impressionante como as gestões brasileiras, elas... parece que elas pensam como eu posso fazer da pior forma possível Isso é as verdade. minhas ações. Isso é verdade. Aí elas fazem. Isso eu concordo muito. É inacreditável. Porque, tipo, pra todo mundo parece ser tão óbvio que você não toma uma decisão... Você toma decisões quando você pode ter tempo pro seu novo treinador treinar. Porque o treinador tem que treinar pra conseguir mostrar seu desempenho, mostrar suas ideias dentro do campo. Sim. Sem treino, fica muito mais difícil. Verdade. E aí, agora o Cuca vai ter jogo quarto domingo por 200 anos, porque agora tem Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, tudo junto. Afunilado. Vai treinar, vamos ver, tipo, se ele tiver jogo de sábado e domingo, de sábado e quarta numa semana, tipo, final de semana e no meio de semana, vamos dizer que o jogo é domingo e quarta. Segunda-feira é regenerativo, não joga. Aí não treina. Aí ele treina na terça, quarta viaja pro jogo. Mas você não treina no dia do jogo. Sim. Aí ele vai treinar 2 vezes por semana. Ele vai treinar uma vez pro jogo pro próximo jogo. Uma vez só. E o problema É impressionante, que... assim,
Não tô querendo te cortar, mas o problema é que ele já tem uma pedreira a semana que vem, né? Contra o Remo. Já tem que Tem que ganhar ganhar. do Remo, tem que ganhar do Del Valle, tem que ganhar... Já tem que começar a ganhar chegar de e todos. ganhar. Sim. Acho que o Cuca ele até pode entregar esse estado imediato, Você acha que mas consegue? no médio prazo, acho que ele consegue ter um Consegue. poder de persuasão do grupo, fazer o grupo se Jogar. animar para esses próximos jogos. Mas para um médio prazo, para uma continuidade do brasileiro, não sei. E o Corinthians vai pegar o Goiás agora no domingo, no dia 23 de abril, lá na casa de Goiás. Na casa do Goiás, no caso. Chamada Serrinha. A Serrinha, né? A grande Serrinha. Serrinha, né? Esmeraldino vai enfrentar o Corinthians e, olha, eu acho que de fato do Willian O arranjou uma dor Goiás de que não fez cabeça. um jogo tão ruim assim contra o Chapecoense, mas perdeu 2-0. Teve suas chances. Teve suas chances. Eu acho que o Goiás tava com o Guto, né? Guto, mas trocou, não anunciou, pelo menos até onde eu vi, não tinha anunciado nenhum novo treinador. Eles estão procurando ainda, né? Estão procurando. Complicado, mas eu concordo muito com o que você falou em questão ao Cuca. De fato, é uma dor de cabeça que talvez o Corinthians não deveria. Mas acho que diante de todo o cenário Essa primeira rodada brasileira já demitiu 3 senadores. do Coxa, né? O Antônio Oliveira, o Rogério Ceni e o E o Lázaro agora. Lázaro. Engraçado que foi logo dois paulistas, né? Impressionante. Dois Bizarro paulistas. E falando sobre paulistas... A vida do palmeirense atualmente é maravilhosa, né? É incrível. deve ficar dando risada, A né? vida do palmeirense é dar risada e ganhar. Coisa boa. que Ser coisa palmeirense hoje em maravilhosa. dia é maravilhoso. Hoje, o que eu vejo de palmeirense hoje é coisa de maluco. Antigamente eu via um. Mas enfim, né? Mas a gente tá falando sobre paulistas, né? E agora falando sobre aproveitamento. A gente já tá chegando já pra parte mais finalzinha do programa, mas sobre aproveitamento. A gente vê então que o São Paulo acabou de contratar. A mídia fala que o São Paulo vai cair, né? Há grandes chances, mas tem outros times também grandes que a gente não bota a mão no fogo. Exemplos, temos o Cruzeiro, acabou de contratar o técnico português Pepa. E o Santos, de Odair Hellmann, que vence, mas não convence, né? Ganhou aí na Copa Sul-Americana. No Brasileiro perdeu pro Grêmio. 92 do Blooming. E agora a gente não sabe que Tá fim jogando vai agora levar o desses Santos. três. Vai jogar agora, né? Tá jogando agora. Eu esqueci agora o nome do adversário. Mas é um grupo que tem o Blooming, o Newell's e mais um. É um grupo que tem um argentino no grupo, é sempre complicado. O Santos vai pegar o Audax italiano. Audax italiano. O Audax, que não é italiano, né? Engraçado isso, né? Ele é chileno. É um time do Chile. Eu buguei um pouco agora na minha cabeça. Em alguns instantes, assim, eu fiquei... O que o Renan está falando. Mas o Audax italiano, ele é do Chile. O Audax italiano é chileno. Chileno. E eu acho que o jogo já acabou. Foi 0x0. Já acabou? Foi 0x0. O jogo às 7 horas. Foi 0x0. Não sei como é que foi o jogo. Foi na Vila o jogo. Foi na Vila o jogo. O resultado meio... Empatar, não ganhar em casa é sempre preocupante. É verdade, né? Mas aí E o New Old Boys, né? Ganhou os 2 jogos. Tá com 6 pontos, o Santos logo atrás. Mas agora o segundo colocado... Pega o terceiro da Libertadores, né? Um terceiro aleatório da Libertadores. Eu acho... O Santos foi em segundo colocado no ano passado. E agora pode ir. E aí, se ficar em segundo colocado de novo, pelo menos vai poder classificar. Uma fase antes das oitavas. Como se chamaria a fase antes das oitavas? Caraca, velho. Bom, se puxar no basquete, tem um play-in e um play-off, né? Então, pode ser. Deu-se um play-in de quartas de final. Isso daí, eu não sei o nome, uma fase extra. É uma fase extra. A gente não tem. Então, o Santão empatou com o Audax italiano hoje, né? Lá pela Copa Sul-Americana. São Paulo ganhou do Cabejo 2x0, também pela Copa Sul-Americana. Defensa e Justiça ganhou do América Mineiro. Ganhou do América, foi uma boa vitória do Defensa, né? E também tem o Cruzeiro que tá perdido, todo esse rolê aí, né? Cruzeiro... o Ronaldo ele já tinha falado pros torcedores dele que a expectativa era baixas, expectativas completamente, 10ª colocação no brasileiro, oitavas de Copa do Brasil, não era nem ser campeão mineiro, expectativas completamente baixas, assim, e o projeto é num longo tempo conseguir voltar. Mas é que o Flamengo fez isso, né? Ele fez um elenco mais enxuto, não enxuto não, mais barato, assim, né? Na década de 10 o Flamengo é isso, praticamente, né? O Flamengo... Marçal Araújo. O Flamengo brigou pra não cair em 2, 3 anos. Conseguiu uma Copa do Brasil ali no meio na sorte,
com o Hernani Brocador Verdade, né? Fazia gol pra caramba naquela época, né? e Elias, mas o Flamengo podia ter caído nesse meio termo, nesse meio tempo, teria tratado um pouco mais o projeto. Mas é isso, você tem que tentar arrumar suas dívidas com o Quanto tempo. antes. Eu tô com medo de São Paulo acontecer isso com São Paulo. São Paulo teria que fazer isso, né? É o correto, né? São Tipo Paulo agora assim, vai ter que trabalhar São Paulo com vai as ter que expectativas arrumar as baixas. dívidas ao mesmo tempo que tenta ser competitivo. Porque já não tem Esse é mais um tempo. desafio. Se você montar um time hoje, mas com nível inferior, você vai ser rebaixado. É. E aí, se você for rebaixado, não tem mais as cotas. Porque antigamente você ganhava cota de time Série A, mesmo na Série B, se você fosse um dos grandes. Sim. E agora não. Agora todo mundo ganha cota da Série Mesma B. coisa, né? E aí, meu, É dor de cabeça. como vai ser essa reformulação ganhando muito menos? Eu não sei. E aí, esse é o papo que eu queria subir aqui pra você. Sobre rebaixamento. Ou a gente pode até fazer aqui uma opinião de qual posição você acha que os 3 clubes vão chegar no Brasileirão. Olha, eu acho que seria mais interessante saber falar quem vai ser rebaixado esse ano. Porque eu tenho 3 times em mente, que seria Curitiba, Goiás e Cuiabá. Mas qual seria o quarto time? Acho que seria uma briga boa ali. Porque aí você tem uma briga entre muitos times Tem. e entre muitos times com camisa. Tem. Você tem ali Cruzeiro, Santos, São Paulo. Tem talvez o Bragantino que perde sem o Arthur, não sei o que vai ser. O Bragantino ganhou de 5-0, né? O Super time tá bem. Ganhou do 5x0 do Danúbio no Paraguai. No Paraguai ou aqui? Não, foi aqui. Foi aqui, né? Foi aqui. O Red Bull Bragantino tá jogando bom, ele tá jogando bom futebol. Que a gente não vê muito, mas ele... É porque agora sem o Arthur, o time meio que tá... Tem um jogador chamado Bruninho, Sim, mas que ele não sei fez gol. se... Mas ele é muito bom, esse moleque. Tem que ver se o Bruninho vai conseguir aguentar o fazer time o papel inteiro, né? do Arthur A é regularidade difícil. Ele vai ter a regularidade do Arthur? Não sei. É que tem o Alejandro também, que é um bom atacante. Tem bastante Eu acho que participação em gol. O Bragantino tem poucos nomes pra você me falar que ele não briga pra não cair. A gente tem muito clube mesmo que pode brigar. Por exemplo, vou citar alguns aqui. Bahia acabou de subir. Acho que briga também pra não cair. Tem o Cuiabá que você cogitou, tem o Santos, o Goiás, o Coxa. O América, eu acho que não. Acho que o América... Acho que o América não briga pra cair. Acho que o América não briga cair. E eu acredito que o Cruzeiro. Eu acho que fica entre esses aí que vão brigar. E o São Paulo também acho que fica na O base São de Paulo baixo vai da ficar tabela. também na Berlinda ali, né? E é meio complicado. Assim, eu acredito Só se que... tivermos uma surpresa, né? Se tivermos um Super Grêmio de novo. Um Super Grêmio. Um time que do nada começa a perder todos os jogos. Será? Acho que não. Assim, em 2016, o Internacional foi líder brasileiro nas primeiras rodadas com o Argel Fuchs e caiu. O Vasco também. Não foi? Sim, mas é com o Ramonismo. O Ramonismo. O grande Ramonismo. Eu acredito que... É que o Cruzeiro tá muito mal, cara. Nossa, eu assisti o jogo do Eu Cruzeiro. gostei do Peppa. Eu não achei o jogo contra o Corinthians tão ruim. O jogo foi horrível, o jogo do Corinthians. Nenhum dos dois jogou bem. Mas eu achei que o Peppa, o Cruzeiro até tava conseguindo controlar o jogo na medida do possível. Conseguiu chegar algumas vezes ao ataque. Só que os jogadores não escolheram as melhores formas de decidir o que fazer com a bola. Mas tava conseguindo controlar o jogo ali, tocando a bola no campo de defesa. O Cruzeiro teve que vender que- alguns jogadores que foram muito importantes pra Série B Acho que o também. empate daria. Acho que o empate era até bom. Você acha? Empate Não fora sei. de casa. Ah, sim, pro Cruzeiro seria, pro Corinthians não. Empate fora de casa seria bom pro Cruzeiro. E aí tem outros clubes, né? O Fortaleza acho que não, o Fortaleza é bem estruturado. Aí tem o Vasco, Botafogo. Porque, como eu disse, né? Muito cedo ainda. É muito cedo ainda. Porque não sabemos se do nada um treinador cai, um time perde jogador, Aham. machuca. Mas esses 3 clubes aqui, eu acho que tá mais apto a cair O hoje. Cuiabá fez um bom jogo contra o Palmeiras, tá? Cruzeiro. O Cuiabá fez um bom jogo contra o Palmeiras. Aí, do nada, o Cuiabá vai, sobe. Se ganha ali ganha umas 3, 4 partidas seguidas, vai pro pelotão de cima, ou pelo menos pro pelotão do meio. Quem ocupa a posição do Cuiabá? Eu não sei. O Ceará teve uma ascensão Temos no ano passado e caiu, né? Temos 12 grandes nesse brasileiro. Tem bastante coisa mesmo. Então, eu acredito que o Cruzeiro desses 3 aí, eu acho que é o mais incapaz de ter uma boa temporada. Uhum. Por conta de elenco, principalmente isso. E aí, o que acontece? O Santos, de fato, vem no futebol horrível.
Não sei se também vai ser... Acho que pra mim, acho que vai ser uma surpresa ele pegar uma Sul-Americana aí. Essa é a surpresa. Acho que ele vai ficar ali no meio termo, né? O problema do São Paulo é que o São Paulo é que tem mais elenco desses dois clubes. Entre os 3 clubes, no caso, né? Então, acho que se o Dorival ele conseguir encaixar esse time, eu acho que o São Vai Paulo... ser o pior ambiente também. Tem isso também. Mas eu acho que a Sul-Americana o São Paulo consegue pegar. Eu acho que cair, não. Não é porque eu tô falando São Paulo, não, gente. Pelo amor de Deus. Porque eu acho que o estado de São Paulo também, na minha concepção, tem toda essa questão que você falou, de questão de grana. Mas eu acho que a única forma de dar um chacoalho na diretoria, nessa forma como o São Paulo gere, como as pessoas gerem o clube, seria com o chacoalhão de cair. É triste pra quem é São Paulino, não é. Mas o Corinthians caiu, o Palmeiras caiu, e eles conseguiram se reerguer. Entendeu? Lógico que foram anos, enfim, 10 anos atrás, né? Óbvio, hoje é diferente. Pelo diferentes Mas assim, cara... das cotas de televisão. É complicado, mas a minha concepção é essa. Então, acho que o Cruzeiro é o mais fraco desses clubes, eu acho que é o que tem menos ambição. O Santos fica no meio termo ali, não dá pra saber que fim que vai ser o Santos. E o São Paulo acho que briga aí, pela Sul-Americana. Você acha que tá na minha também, você? Acho que o Cruzeirinho piorzinho. Talvez isso. Mas eu acho que o Cruzeiro não cai. Eu também acho que não cai, não. Eu apostaria que o Cruzeiro não cai. Eu acho que vai ter uma surpresa aí no meio. Eu acho que, então, acho que tem que esperar ver essa surpresinha aí no meio. Como eu falei, né? Muito cedo ainda pra fazer essas previsões. É uma coisa legal fazer previsão, mas ainda está cedo. Tá cedo. E falando em... Olha, agora vamos pra final e eu quero que você dê a opinião sobre esse arco que eu vou dar. Previsões. Você já apostou? Eu não. Você nunca apostou? Nunca apostei. Já apostou? Já apostou, produtora? Já, né? A aposta é um mundo meio complicado, né, Bruno? A aposta move grana pra caramba. Eu já, uma vez no cabeleireiro, eu tava conversando com o pessoal lá, e aí eu tava defendendo que não teríamos casos de polêmicas de apostas na Série A. Na Série A. Eu falava que não. Na Série A não vai ter polêmica de apostas. Se tiver, vai ser em níveis mais baixas. E aí... A gente toma essa porrada que chegou, né? Parte 2 da operação... Penalidade máxima. Penalidade máxima. Sim. Dá um tapa na nossa cara. A gente vai falar um pouco sobre a manipulação na Série A. Todo o esquema que envolve jogadores e apostadores. Suposto esquema, só pra... claro, suposto... Né? Já tem provas que, de fato... Tem jogadores que já foram afastados, tem jogadores que vão ficar... Podem pegar ganchos de 3 anos e um deles é o Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, que se comprovar, a FIFA vai banir ele durante 3 anos de futebol. Ele pode perder a licença para fazer a profissão. Ele pode perder, sim. E ele que é um bom jogador. Mas explicando, se você caiu de paraquedas, fala, Renan, como assim? Manipulação na Série A, o que você tá falando? Sim, gente. Dizem aí, o Ministério Público tá fazendo pesquisas... Ministério Público de Goiás. Ministério Público de Goiás, começou lá pelo Vila Nova, né, o clube. Pelo presidente do Vila Nova. De algumas manipulações para que as pessoas ganhem dinheiro. Ah, Renan, mas o que é manipulação? Você já deve conhecer o... Bom, provavelmente hoje em dia tá muito fácil ver casas de aposta tendo propaganda. Aqui em camisa de time estampado, time da Europa também. Praticamente todos os times Brasileirão da Série A tem pelo menos um. De casa de apostas. O Santos, acho que era um dos únicos que não tinha, agora tem a Blaze. Não, tinha o Pixabay. Pixbet. Pixbet. Então, Pixbet agora e agora dois, tá com a Blaze. Então. Agora tem 2, ou trocou. Mas assim, o que envolve essa questão de apostas? Você escolhe um jogador de qualquer clube, de qualquer partida, e você escolhe se ele vai... Se você colocar uma grana para ele receber amarelo, você vai receber um valor em troca. Pode ser 2 vezes esse valor, 3 vezes esse valor. E a manipulação, ela envolve isso. Então, o que acontece? Ah, Renan, mas como assim? A parte da manipulação, o que você está falando? Manipulação seria pessoas, apostadores, que dariam dinheiro a jogadores para fazer algum acontecimento dentro da partida. Seja pênalti, o que a gente mais vê aqui na matéria que eu também vou ler, uma matéria do GE, que está sendo produzida, né? Já tá, essa matéria está sendo alimentada diariamente. E o que acontece? São apostadores que dão dinheiro aos jogadores, em média de 100 mil
Entre 50 mil e 150 mil os jogadores eles recebem. dão um sinal de 10 mil primeiro, e aí se der certo a aposta, eles ganham Eles 150. ganham 150 mil. Mas 140, né? Porque eu acho que já conta os 10 do sinal. Mas no total vai ganhar 150, né? É. E o que acontece? De fato, esse que é um problema, né? Porque é extensa aqui a lista, a gente não pode ficar prorrogando muito, até por conta do tempo do programa, né? Mas o que acontece é que tem algumas manipulações de apostadores e jogadores e tudo isso está sendo investigado. Ocorreu primeiramente em jogos dos estaduais, começou isso. Depois começou a ter casos na Série B e agora na parte 2 dessa penalidade máxima, que é o nome, né, que está se dando à operação. Sempre operações com nomes muito... Verificaram que alguns jogos do Brasileirão Série A do ano passado, que ocorreram ali em torno de novembro, eles, infelizmente, tiveram algumas apostas. Vou falar alguns jogos que ocorreram entre Santos e Avaí, e um dos jogadores do Santos foi assediado para tomar um cartão amarelo, o Bragantino e América Mineiro, o Atlético do Bragantino foi assediado para tomar um cartão amarelo, o Goiás e Juventude, 2 atletas do Juventude foram assediados para tomar cartões amarelos. Cuiabá e Palmeiras, um jogador do Cuiabá foi assediado para tomar cartão amarelo. Santos e Botafogo, e é esse jogo aqui que a gente pode até pegar com um gancho como exemplo. Um jogador do Santos foi assediado para tomar um cartão vermelho. Palmeiras e Juventude, o jogador de Juventude foi assediado para tomar um cartão amarelo. Então a gente vê aí que são questões de cartões amarelos. Tem outros que, assim, primeiro tempo tem essa opção de aposta que você pode apostar que um time vai sair perdendo no primeiro tempo. Então, também havia assédios de jogadores para que um time seja derrotado no primeiro tempo para que os apostadores ganharem. Então, tipo assim, o apostador vai lá e colocava 2 milhões numa aposta aleatória. Aquilo retornava para ele 8 milhões, mais ou menos. 8, 6 milhões. E aí ele colocaria 150 pro jogador, a gente tá dando uma média, né? Porque, Pra cada jogador que fizer isso. E ele fica com lucro. Isso quebra a... Isso é Porra, não tem nem o que fazer, né? E... Em várias distâncias. Tem vários jogadores estão sendo investigados. Talvez o que a gente pode falar aqui é o Eduardo Bauerman. Supostamente... Supostamente, claro, tá, gente? Nada é, tipo assim... Como saiu essa notícia de que no jogo entre Santos e Botafogo... 3-0 foi pro Botafogo. Algum jogador foi aliciado pra tomar um cartão vermelho e o Eduardo Bauerman tomou um cartão vermelho depois do jogo e também durante o jogo, lá no finalzinho, ele tinha dado uma entrada criminosa no Jefinho, ponto do Botafogo, que talvez seria para vermelho, porque ele vai com as travas de chuteira para cima, uma trava que se pegasse na parte ali acima da chuteira do Jefinho seria para vermelho. Uhum. Ficou com essa suspeita. O Eduardo Bauerman já deu um pronunciamento falando que não estava envolvido. Sim. Mas vamos esperar agora. Toda a investigação. Eu acho meio complicado você... Eu acho meio complicado fazer essa acusação antes. Falar antes da justiça. Comprovar, se né? realmente o Eduardo Bauerman foi aliciado, porque se não tiver, meio que dá uma manchada na carreira dele, né? Meio que vai manchar a carreira dele. Cara, eu acho que... Sei lá, eu não lembro como foi o jogo, porque... É um jogo ele foi expulso depois do jogo. Depois do apito, ele foi reclamar com o juiz deu vermelho pra ele. Então... Eu acho que não entraria na casa de apostas se acontecesse isso, tá? Eu não acho que seja uma loucura você pensar que um jogo normal isso aconteceria. Isso é meio bizarro, né? E pelo que eu vi de informação, na verdade, o Bauerman chegou pra diretoria do Santos e falou, foi assediado, mas é isso. Mas eu, como amante do futebol, Bruno, o que me assusta mesmo é confiar, no futebol. Então, por exemplo, tô falando de São Paulo, que São Paulo é um clube grande, não precisa disso. Os jogadores acredito que não precisam disso. Mas acreditar que tem manipulação de resultado, não tem caso assim ainda, né? Mas, por exemplo, um pênalti, que tem isso também, manipulação, pode afetar diretamente no placar de um jogo, certo? Sim, eu ainda acho que no mais alto nível não vamos ter esses... Não vamos ter esses casos, talvez por causa que o dinheiro teria que ser muito alto para os jogadores aceitarem. E porque no mais alto nível temos bons salários aqui no Brasil. Mas lembra que a gente tá falando do jogador do decentes. Santos. A gente tá falando do Santos. Então, o jogador do Santos. A gente tá... Volto a dizer, a gente não tá acusando o Bauer, pelo amor de Deus. Nada disso foi... Mas tá sendo investigado. Na Série B é mais entendível
um pouco mais entendível, porque os jogadores recebem menos. Se precisar as folhas salariais da Série B, e o time que tem maior folha salarial é a Chapecoense, com 800 mil mensal. Um jogador ganhar 150... Um jogador só ganhar 150 mil... É muita coisa, né? O salário dele provavelmente vai ser... Acho que ele provavelmente vai ser o triplo do salário dele. Mas na Série A, me surpreendeu um pouco ter essas Surpreende todo mundo, né? apostas, assim. Mas também foram em times... O Santos não vive um grande momento financeiro, né? Foram em times com um potencial financeiro um pouco menor. Cuiabá... Acho que teve coisa de... Atlético... Cuiabá, Juventude, Bragantino e Santos. O Bragantino também, né? O Bragantino é um bom time. Também. Então, é Bragantino, que é da Red Bull. Tem isso também, né? Tem grana. Os caras têm grana, né? E eu acho que esse jogador que é o argentino, eu já fechei aqui. O Kevin Lomônaco. Ele deve receber um bom salário. Não tem como a gente puxar aqui também. Mas tudo isso a gente não sabe. Porque acredito que essa segunda fase da operação é identificar as pessoas. Uhum. A próxima fase é ir atrás, depois confirmar tudo bonitinho, eles vão atrás dos jogadores e fazer isso. O problema de tudo isso, como eu falei, é a questão disso, né? De a gente já desconfiar um pouco sobre futebol. Mas o lance é que agora você vai ver aquele jogador pé de rato do seu time, você não vai saber se o cara... Dúvida. Porque assim, os lances depois... Eu vou jogar o link no vídeo, lá na descrição do vídeo, e lá tem os lances. E são lances crassos, assim. São lances que você fala, pelo amor de Deus, não é possível que um jogador de futebol profissional tá fazendo isso. Pênalti que o cara tá parado, nada do cara dando um carrinho dentro da área, e aí você fica tipo... E aí acharam investigações que um pênalti favorecido para tal time, o jogador receberia 150 mil reais. Então seria muita coincidência tudo isso. E também tem um pequeno fator, né, que é a ruindade dos jogadores, momentos em que eles fazem coisas absurdas. É bizarro. Sem uma intenção por trás. Sem querer cometer o pênalti. Faz porque errou, ruim. Faz porque... É ruim. Tem 2 pés esquerdos. Tipo isso. É meio complicado. Mas para finalizar essa questão da manipulação, eu acredito que ainda vai ter muita investigação. Uhum. E vamos torcer para que isso não sofra, a gente não sofra muito com isso, né? Tem mais uma maior regulamentação Vai ter nas agora, casas de né? apostas, né? Como tá tendo. Vai diminuir o número de casas de apostas, que só as maiores vão se manter, ainda bem. E a inflação, a questão do retorno que o governo vai ter também em cima de cada aposta. Eu acho que tem né? uma regulamentação para coibir isso. Quando eles fizeram as leis, não tinha nada. O pessoal não fez nada, né? Pra que... E também agora todo mundo pode criar uma casa de apostas e é um esquema para fazer uma lavagem de dinheiro, um esquema para fazer coisas ilícitas. De acordo com o amor do futebol Exatamente. E outros esportes das pessoas, né? É Exatamente. meio triste isso, mas a galera ganha dinheiro como pode, né? Mas enfim, gente. Vamos finalizar, Brunão. Tá bom, finalizando, mais um papo muito interessante. Muito debate. Discutimos várias coisas. Falamos muito. Tivemos muitos pontos. Bom, de fato, a pauta foi treinadores, praticamente, né? Falamos muito sobre treinadores. E a gente falou também sobre a questão da casa de apostas. Você quer finalizar? Quer falar alguma coisa, meu irmão? Acho que não tem nenhum assunto já pra finalizar. Já entreguei todo o meu conhecimento. Nesse podcast, nessas mais de 1 hora de podcast. Verdade, hoje rendeu. Enfim, gente, estamos chegando por aqui, o Esporte na Mesa, 3º episódio. Quero agradecer imensamente a você que está acompanhando a gente até esse momento. Se você curtiu, likezão. Se você estiver vendo pelo Instagram, dá aquela seguida braba. Se estiver no YouTube, inscrever-se, dá um curtir lá também, feedback, qualquer assunto que a gente falou aqui. Se é contra, se é a favor, joga aí nos comentários. Eu e o Bruno, a gente tá lendo direto. E é isso, né, gente? Então, um beijo pra vocês, se cuidem, tomem cuidado com os problemas noturnos, que são vários. Então, assim, você aqui, os problemas lá. Tá bom, gente? Um beijo e até mais.